Fala, galera! Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do CF Podcast. Divirta-se e treinar é apenas um detalhe. E hoje um episódio muito especial. Bruna Velar aqui novamente com a gente. É a segunda pessoa, né, Hugo, que participa É a duas vezes. segunda, e por coincidência, é o segundo Bruno. Olha só É o segundo Bruno. é, É a maldição dos Brunos. Olha os só, Brunos. que loucura. Galera, É isso. Bruna Velar, treinador de nível 3. Da outra vez que ele esteve aqui com a gente gravando o episódio, a gente falou sobre o Open. E hoje o nosso assunto é um pouquinho diferente, né? A gente vai falar sobre a certificação da CrossFit de nível 3. Então a gente vai falar tudo o que você precisa saber antes de aplicar para o seu nível 3. Fala aí, Hugo, fala aí, Bruno, seu maravilhoso. Uhul! É isso aí, galera. Ó, esse podcast aqui vai estar recheado de dicas, né? Porque para quem quer perseguir, né, uma credencial maior, quer aprender mais, né, a gente vai estar aqui para tentar destrinchar um pouquinho de como foi para a gente, a nossa realidade, né? Sobre algumas coisas que a gente sabe que pode ser que ajude você a buscar essa credencial, buscar se aperfeiçoar, e esse é o objetivo, né, Brunão? Mano, fico muito feliz de estar aqui de novo, né? E falando só uma parada tão importante pra gente, né? Que é essa conquista do nível 3, mas mais importante do que a nossa própria conquista, é a gente conseguir ajudar outros treinadores a conseguirem chegar nisso também. Eu vejo que dentro da CrossFit a gente tem uma parada muito, muito especial, que é a própria comunidade, e é como essa ajuda acontece dentro dela, né? Então, é muito legal a gente estar tendo um episódio de um podcast de 2 nível 3 falando sobre a conquista, quais são os passos para isso. Porque durante a minha preparação, eu só tinha podcast em inglês. É óbvio que, né, durante a preparação você tem que saber falar inglês, mas para aquela pessoa que começa a sonhar com isso, que talvez ainda não tenha o domínio da língua, é importante ter um podcast nessa, né, na língua portuguesa para acender um pouco da chama, conseguir ajudar. Né? Então, É fico Com muito isso feliz. certeza. aí. Falaremos da barreira do inglês, mas antes da gente começar realmente a falar sobre o episódio, galera, entendam que a gente não pode falar sobre a prova. Então, nenhum de nós três aqui a gente vai comentar sobre a prova, perguntas que caem na prova, porque isso não pode ser feito. Então, a gente vai dar uma visão geral do que é essa credencial, falar sobre o material de estudo e o que a gente fez. Então, se você veio esperando que a gente fosse falar alguma coisa da prova, fica aí que você vai saber outras coisas que podem te direcionar melhor para a prova. É isso aí. Para a Bora, gente bora começar, lá! galera, vamos explicar um pouquinho para a turma, né? Porque para a galera que está mais antiga dentro do CrossFit, isso até os alunos, muitos alunos escutam, entender um pouquinho das certificações do CrossFit, né? Que a gente começa do nível 1 até o nível 4. No nível 1, basicamente, a gente vai lá e descobre a metodologia, né? Você fez seu nível 1, que ano, Bruno? 2021, mano. No primeiro 2021. semestre, sim, no início. Você, Hugo, 2009, é isso? 2015. Nossa, se fosse Tô brincando. 2009. É, eu 2015. fiz, eu fiz em 2016. Então, o Level 1 ele é muito rico, né? Talvez foi o primeiro contato que a gente teve assim, com a equipe de seminário da CrossFit. E no nível 1, a galera aprende a metodologia do CrossFit, né? A galera aprende a aplicação disso dentro do piso preto. Por isso que é muito rico. Então, a gente chega lá sem informação nenhuma, né? Eu cheguei bem cru no meu nível 1. Sabia um pouco, porque já tinha lido a apostila, mas é outro mundo, né? Você conhece outro mundo, você conecta com outras pessoas, e isso é muito importante. Sim. Então, no nível 1, fala aí. Eu ia falar que também é muito importante a gente falar para as pessoas que o CrossFit, ele é realmente para todos. Tanto é que o seu nível 1, você não precisa ser formado em educação física para fazer, né? Para você conhecer a metodologia. Não tem nada a ver com a educação física em si, né? Você pode fazer, sei lá, ter um cozinheiro aí e querer fazer o nível 1 e vai rolar, né? É uma coisa que é realmente para explicar para todo mundo o que é o CrossFit, né? Então, isso que é bem interessante. E vale ressaltar também que dentro de um box, né, a gente tem, por exemplo, alunos que são médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, quando eles participam desse curso de nível 1, né, até acabou de acontecer um curso de nível 1 agora, específico para a área da saúde, mas se não tiver esse, se você fizer o normal, né, que nós treinadores fizemos, é muito importante você entender o que está realmente acontecendo, porque provavelmente, se você é um aluno
que é um fisioterapeuta, você vai ter pacientes que treinam CrossFit. Então, não basta só entender pelo lado empírico, né, que você treina. Você tem que entender o que está realmente acontecendo lá por trás, o que passa na cabeça do treinador. Você ter base para você conversar com o head coach, com o treinador, enfim, para você conseguir ter um melhor atendimento, né? Então, é muito rico você conseguir fazer esse curso. Isso aí. Recentemente, a gente na Boqueirão, né, a gente teve o Leozão, que fez o Level 1 para médicos, e mês que vem, em junho, a gente vai ter o Claudinho! Level 1 para... Ô, Claudinho aí, ó. Quem sabe faz ao vivo, hein? Faz ao vivo! Eu vou mandar isso para ele. Para quem não sabe, galera, o Bruno tá em Santos e ele tá na Boqueirão, olha o fundinho. Boqueirão, porra! Ele tá na sala da Tati Abreu, mais especificamente. Desculpa, Tati. Voltando ao assunto, a gente tem um aluno, né? Vamos mandar esse recorte para ele, depois esse corte para ele, que é o Felipe, que vai fazer o level 1 dele mês que vem. E o Felipe, ele não tem nada a ver com a área da saúde. E ele vai fazer esse nível 1 junto com o Neto até, que é um dos nossos professores, e totalmente por curiosidade. Isso é muito legal. E eu brilho os olhos quando eu vi ele falando que, nossa, eu tô na parte da abdomiólise, tô com medo que isso caia na prova. Eu falei, então estuda isso. Então é muito legal ele querer fazer esse curso justamente para entender melhor o que ele faz todo dia. Então, olha que legal. Você só não está praticando, você quer entender melhor tudo que está fazendo ali. Você quer entender melhor um treino que está na lousa. Você quer entender melhor quando o seu treinador pede para você descansar, ou você diminuir a carga, ou você aumentar a velocidade. Então, isso é muito rico e a gente precisa ter isso aí dentro do nosso box, né? Então, é muito legal que a gente tenha esses alunos como exemplo aí. Passando o nível 1, a gente entra no nível 2, né? Muitas pessoas novas não entendem a diferença dele. Então, basicamente, no nível 1, a gente aprende a metodologia, né? O comecinho, né? A gente dá esse primeiro passo. No nível 2, a gente vai direto para o coaching. Então, é o treinamento. No nível 2, a gente melhora a nossa habilidade em dar a aula. E o Level 2, para mim, foi um curso que mudou a minha vida e, com certeza, acendeu mais uma chama dentro de mim em relação ao CrossFit. E vocês lembram do nível 2 de vocês? Eu lembro muito do meu nível 2. Meu nível 2, ele foi em 2018 e foi no começo de 2018, foi em janeiro de 2018. E eu lembro que foi o primeiro curso de nível 2 que ia ter a prova, porque antes não tinha, né? E aí eu lembro que eu fiquei desesperado com esse negócio da prova. Eu falei assim, gente, como assim? Não tinha antes e agora tem. Eu basicamente quase... Foi um curso de traumas. Porque assim, rolou esse lance da prova que ninguém sabia como que era a prova, porque foi meio que, eu acho que a primeira ou a segunda turma a fazer a prova do nível 2, então ninguém sabia mais ou menos como que era. E eu lembro também que eu fiquei no grupo e o seminar staff que tava era o Doug Zekras, que é lá de Salt Lake. E tava tendo um problema com a internet e a gente precisava da internet para poder fazer a prova. Cada um tinha que levar o seu próprio notebook. Olha isso. Caraca, que doideira. Olha isso, que doideira. Era meio tenso. Era meio tenso. E aí, tipo, tava tendo o maior problema com a internet, não tava conectando. E aí, a tradutora, ela precisou sair que ela também trabalhava lá no Unity, precisou sair para tentar resolver esse negócio da internet. E aí, eu tava bem no grupo do Doug. E aí foi a primeira vez que eu tive uma experiência em dar aula em inglês, porque ele precisava avaliar. E aí ele estava com um grupo de pessoas que entendiam inglês, né? Que a gente divide todo mundo em grupos e eu acabei ficando no grupo dele. E aí eu lembro que eu ensinei o Mad Ball Clean. E aí foi em inglês. Eu mais demonstrei do que falei mesmo, mas eu lembro que eu fiquei muito tenso, eu fiquei meio traumatizado, sabe? Mas foi uma experiência muito legal, nunca vou esquecer. Que demais. Eu acho que o nível 2, para mim, foi meu primeiro contato com um treinador de fora, né? Foi basicamente a TEF, no meu nível 1. E no meu nível 2, eu tive contato com a galera da América Latina, né? O Gabo Merlos e o Haramuri, o Rich.
Então, e o Jobbs, né? Então, era uma equipe que, para mim, eles eram da América Latina, né? Eram todos estrangeiros, né? E durante o meu nível 2 me chamou muita atenção a condução de aula deles, sabe? Da galera latina, o fogo que eles têm. Durante a condução, todo mundo que faz o nível 2 tem uma condução de um treino que é o Heavy Day. Então, ver esses caras conduzindo uma aula, eu lembro que eu falei, caraca, que legal. E o outro ponto é essa troca de feedbacks durante as suas conduções, né? Você via a galera passando, ensinando, falando muito, tomando porrada. Eu falei, meu Deus do céu, vai chegar a minha hora, o que eu vou ensinar, o que eu vou ensinar? Eu lembro que a minha pira era essa. Caraca, o que eu vou ensinar, o que eu vou ensinar? Eu nem lembro o que eu ensinei. Eu acho que nos 3 grupos que eu passei de squat, overhead squat, front squat. Algo assim. Mas é um curso muito bom. E eu não peguei a época da prova. Então, a gente, no final, recebia o certificado ali, tudo certo, abraçava a galera e abraço. E o teu nível 2, meu irmão? Ou então, foi bem diferente porque, primeiro, eu não tive a prova no final, então já tá bem diferente do que o Hugo falou. E eu só tive treinador brasileiro, então tá bem diferente do que você, né, igual o Aldo falou. Eu tive o nível 2 com o Holanda e com o Ricardinho, sim, foi uma experiência, porra, incrível. Eu gostei muito porque, apesar de que deve ser muito legal de ter treinadores estrangeiros dando curso de nível 1, nível 2, é muito bom você ver um brasileiro que ele tem a sua cultura, a sua realidade, ele bota o seu estilo de música, o seu estilo de piada dentro de uma aula de Heavy Day, e foi o primeiro Heavy Day que eu fiz na minha vida, né? Então, eu já estava em boxes que eram afiliados, mas eram boxes que não seguiam o Heavy Day, que não tem problema nenhum, né? Não estou criticando, falando que é bom, que é ruim, mas enfim, era a decisão do boxe. E aí, quando eu fiz o Heavy Day, no Vila, fiz o nível 2 no Vila, falei, caralho, mano, eu quero fazer isso assim, todo dia da minha vida, é muito louco, né? Mó vibe e tal, mó top. E uma decisão que eu tive, né? Eu ensinei Match Ball Clean e Shoulder Press. A decisão que eu tive pro meu plano de Match Ball Clean eu acho que todo mundo deveria ter tido essa mentalidade que eu vou ensinar como eu ensinaria no meu box. Eu não vou tentar fazer bonito para tomar menos porrada. Porque é um curso de feedback, né? É óbvio que você está tentando caçar um nível, mas é um curso de feedback. Se você ensina, eu vi o que o Hugo fez, eu vou fazer igual porque tomou pouca porrada. Não é o Bruno, né? Então, se eu ensino como o Bruno, eu tenho a porrada de verdade e aí a parte do feedback foi por isso. Mas, assim, foi um negócio fenomenal, assim. Foi um final de semana, porra, brilhante e realmente deu a chama. Foi no nível 2 que eu falei, tá, agora eu sei dar aula. Agora eu tô no caminho para minha aula vai começar a melhorar. Agora a coisa começa a andar. Eu tô no caminho para... É isso mesmo. Né? Exato. Então, o level 2, ele divide um pouco as coisas e te começa a ficar mais adentro dessa cultura de feedback, né? De ver que, assim, um treinador experiente vendo a sua aula, você só tem a crescer. Então, pare e escute, porque vem coisa boa e daí você consegue melhorar. Então, vamos entender aí. O nível 1 a gente entendeu a metodologia, nível 2 a gente praticou o nosso coaching, né? A gente elevou o nível do nosso coaching, entendendo questões melhores, que a gente vai até discutir depois, né? De ensino até demonstração. A partir do nível 2, a gente entra no nosso tema de hoje, que é o nível 3, que é a certificação da CrossFit, que te torna um treinador certificado pela CrossFit. Isso é muito interessante. Então, para você, primeiro, aplicar para o nível 3, você tem que ter uma quantidade certa de horas de piso preto e fazer um curso de CPR. Então, né, acertei o CPR, pré-requisitos, né? Como é que é? Cardiopulmonary respiratório. Yes. Então, você tem um Yes. você tem um pré-requisito para começar a aplicar para o nível 3. O nível 3, basicamente, é o entendimento mais profundo de toda a metodologia, né? Qual que é a sensação de vocês em relação a esse teste? Vai lá, Hugo, pode ir. Nervosismo pra caramba. É aquilo, né? Você precisa aplicar tudo aquilo que você aprendeu no seu nível 1, no seu nível 2, e mais um monte de artigo, e colocar aquilo dentro de uma prova de 4 horas? 3 horas e 55 minutos. 3 horas e 55 minutos, né? Então, assim, você realmente precisa entender tudo aquilo para conseguir fazer isso, né? Então, para mim, né,
essa conseguir o seu nível 3, ele vai além do que, tipo, ter apenas uma credencial, sabe? É um crescimento mesmo como treinador. Com Um certeza. negócio que é interessante pensar também, né, que a prova de nível 3, ela cobra que você saiba os temas, os conteúdos, as teorias que estão dentro da CrossFit, mas você saiba aplicar, né? É aplicabilidade. Exatamente. E aí que está o diferencial, né? Porque se você for ver, né, sei lá, a lista de material de estudo, os artigos, é algo que está lá, é algo frio, né? É um artigo, tem coisas escritas, tem conteúdos, enfim. Mas se você não sabe pegar o que está falando lá, jogar na aula, e aí você fala, então é isso que quer dizer. Sim, não é o nível 3, né? É óbvio que o nível 3 é uma prova. Se você passa na prova, você ganha um título, então tudo certo. Não é dar uma aula, é fazer uma prova, são 160 questões, 3 horas e 55 minutos, 3 horas e 55 minutos de prova. Mas se você vai só com teoria, é bem difícil você conseguir entender o que está acontecendo lá dentro. E bem difícil você conseguir colocar o seu nível 3 dentro do piso preto, né? Que, na real, o legal de toda a parada é você conseguir a certificação e de devolver para o seu aluno. Né? Seu aluno que te deu a certificação. Ele te deu É a melhor a forma aula de você dele. aprender, né? Exato. É com o aluno, né? É com o cara lá, todo dia, no piso preto, 1 hora por dia. E, Brunão, 160 questões, onde a taxa de aprovação de 80%. Então, é algo bem alto. Então, é algo bem alto que, realmente, como o Bruno falou, a gente precisa entender o material, a gente já vai falar sobre o material, e aplicar ele dentro do piso preto para que melhore esse entendimento, né? Se torne hábito, tudo que você lê de todos os domínios aí de estudo para o nível 3 e continuar aplicando para você obter essa certificação. Depois do nível 3 vem o nível 4, né? Que a gente fez um episódio recente com o Yobs, falando sobre a certificação. O nível 4, resumindo para a galera aí, é mais uma certificação da CrossFit, que nessa avaliação é uma avaliação prática. A pessoa que atende ao nível 4 tem que dar 2 aulas e nessas 2 aulas ele precisa passar. Ele precisa atender todos os pré-requisitos aí para obter a certificação de coach. Então ele se torna um coach, um treinador certificado de nível 4. Por enquanto no Brasil não temos nenhum. Recentemente passaram algumas pessoas, né? Se não me engano, 3 pessoas, mas ficaremos na guarda aí, quem sabe ano que vem os brasileiros também, esse ano que vem os brasileiros não comecem a tentar mais isso aí, né? É isso aí. Brunão, semana que vem? Não. Porra, rapaz, quem dera. Semana que vem é a Copa Sul e aproveitar. É isso, rapaz. É isso. É isso. Ó, e me fala, qual foi, tipo, o porquê que você quis almejar, né, conseguir chegar ao nível 3, Bruno? Mano, o porquê tem muito a ver com o meu início, assim, né? Eu comecei fazendo CrossFit como praticante, e aí depois surgiu uma oportunidade de estágio, de observação, até porque na faculdade de Educação Física eu tinha que entregar horas extracurriculares, sei lá, que chama horas complementares, talvez. E aí eu entrei no box de CrossFit fazendo estágio observatório, enfim, as coisas foram andando e tal. Até que o Axel, ele postou no story dele falando sobre o curso do CAT, o curso do Landim. Aí eu nem sabia que era Landim, mas eu acompanhava o Axel, eu falei, pô, se o Axel falou, tem, deve ser bom, né, vou fazer. E tinha um curso em BH. E aí eu fiz o curso em BH. E aí, o que me impressionou foi a tranquilidade e a qualidade da fala do Landim em relação à metodologia CrossFit. Eu falava, mano, é muito diferente o que esse cara tá falando do que eu tô vivendo. É diferente, parece melhor, parece que eu não tinha vivido o que ele tinha falado, parece melhor, parece fazer mais sentido, e eu sinto mais verdade no que tá falando. E aí foi que eu conversei com ele, né? Tive uma conversa muito sincera, eu falei, mano, eu quero um dia fazer igual você tá fazendo. Eu falei, mano, então você tem que ter um norte, ver o que esse norte faz e segue atrás, né? Falei, pô, você é nível 3, né? Como é que eu faço para chegar no nível 3? E eu era nível nada, né? Eu nunca nem tinha feito nenhum nível 1. E aí foi que ele falou, mano, a primeira parada é nível 1. Mas faço nível 1 pensando no 3. Depois de um tempo, faço 2 pensando no 3. Agora estuda pensando no 3. Então, desde o meu início foi, né? Eu queria ter a qualidade e a simplicidade na fala, e eu descobri que para ter isso, o caminho seria buscar o estudo, né? Então,
Eu não entrei em nível 1, aí do nada acendeu a chama. Eu já entrei no 1 pensando no 3. E agora pensando no 4. Top. É o objetivo, né, que a gente precisa ter, né? Isso é muito bom, a gente realmente ter esse norte, né? Esse passo para a gente chegar é o que nos mantém ativo, né? Então, assim, a gente se mantém cada vez ativo, desde o nível 2 pensando no nível 3, agora no 3 pensando no 4. Então, a gente nunca vai sossegar, né? Porque, para mim, a busca por uma nova certificação, né? Para mim, o nível 3, eu tenho uma história parecida com a sua, né? Os primeiros contatos que eu tive, até no meu nível 1, com o Ricardinho, com o Vitor, o Jobst, sabe? A forma que eles falavam sobre CrossFit, dava para ver o profundo entendimento que eles tinham por trás daquilo e como eles vendiam tão bem aquilo. Então, pô, é uma parada que eu preciso buscar, né? Eu preciso vender bem isso. Pô, é a parada que muda a minha vida, continua mudando a minha vida. Então, vamos atrás disso aí, porque com certeza isso vai me fazer bem, né? Como o level 3 é uma prova. Você senta em frente ao computador e você só assinala questões. Mas o profundo conhecimento que ela te dá e a habilidade o poder que ela pode te transformar dentro do piso preto é gigantesco. Então, de ler e aplicar, ler e aplicar. Por isso que a gente nunca sossega, né? A gente sempre vai aprender um pouquinho mais. Então, sei lá, eu acho que eu vivo para isso. Então, é muito louco o processo. É muito louco mesmo. Eu lembro que quando eu terminei meu nível 2, eu, eu pensei assim, nossa, foi muito top, foi muito legal. E eu quero ver aonde isso vai dar, né? E aí eu nem sabia se tinha um nível 3, que tinha depois, né? E aí eu sentei um certo dia para pesquisar, para ver o que ia rolar. E foi nesse dia que eu vi que tinha um nível 3. E eu gosto de me desafiar. E eu pensei, nossa, por que não tentar esse nível 3? E aí eu já comecei a estudar logo em seguida. A primeira vez que eu tentei a prova do nível 3 foi em 2019. Lembro que eu estudei e aí eu não passei. Foi muito tipo. Eu fui fazer sem. Porque eu não conhecia ninguém que tinha feito, né? Então eu fui fazendo na sorte. Eu falei assim: seja o que Deus quiser, vou fazer. Fiz, não passei. Mas aí depois que eu fiz e não passei, eu pude perceber o que eu precisava estudar mais, sabe? E aí eu encarei o desafio, meu. Fui, tentei de novo, não passei de novo. E aí a terceira vez eu fui e passei. Então, eu levei para mim como a busca por um desafio aonde eu percebi que estava me tornando um treinador muito melhor, né? Então, eu acho que às vezes a gente entra pensando em alguma coisa, né? Para mim era um desafio pessoal, né? Às vezes tem gente que é por simplesmente, eu quero ter o nível 3 porque eu quero ter o nível 3. Tá tudo bem, mas você começa a estudar aquilo lá e aí você começa a perceber o quanto aquilo agrega na sua vida, né? Então, eu acho que para mim foi realmente um despertar e, e foi muito bom, muito legal. É um despertar para fazer as coisas com maior excelência, né? Sim. E entregar algo melhor para os seus alunos no dia a dia. Então, eu já vi algum treinador de camisa vermelha lá de fora respondendo em algum podcast sobre essa questão do nível 3, né? E ele comentava que a probabilidade de você chegar num box que tem um nível 3 e você estar bem conectado com a metodologia é quase de 100%, entendeu? É quase. A gente não sabe todos os lugares do mundo, quem passa por outros propósitos, eu só quero o status de nível 3. Mas você estar próximo, num local que tem um treinador de nível 3, você pode estar mais seguro em treinar. Isso você pode ter certeza. Então, é a nossa certificação, né? Mostrando como é que a gente é quase um PhD num CrossFit. Então, isso já te deixa mais seguro. E, com certeza, você externar isso para os alunos é muito bom, né? Para eles entenderem também o processo e verem, nossa, realmente, pô, estou em boas mãos. Olha o que os treinadores eles fazem aqui por nós, né? Porque tudo isso vai respingar nos seus alunos, né? Sim. É muito
é muito gratificante você conseguir compartilhar isso com os alunos, né? É impossível você tirar a prova do nível 3 Tem se você alunos. não tiver... sem alunos, mano. Assim, Nossa, sem alunos é muito. fisicamente, mas estou falando no lado do coração mesmo, se você não tiver Aham, alunos sim. mesmo, né? Eu lembro que quando eu passei na prova de nível 3, tipo, saí da prova assim e já fui direto pro box e tal, pra treinar. E aí os alunos falaram assim, faz esse curso e tal, fala com a gente, isso aqui. E eu lembro que eu agradeci, falei, mano, muito obrigado, porque essa prova aqui, tudo bem, foi eu lá que sentei e fiz, mas eu só fiz porque vocês me ajudaram, né? Então isso aqui é para mostrar para vocês É, o quão alinhado eu tô com a sua saúde, né? Porque nada mais, nada menos, a gente entrega saúde para os alunos. Então, é um certificado de excelência em eu estou fazendo o máximo que eu posso, possível e impossível, para entregar mais saúde para você, né? Então, isso tudo volta para a comunidade, tudo volta, tudo. 100% volta. com certeza. Agora, partindo para o papo da preparação. Bruno, no início você comentou isso, que você escutava podcast falando sobre o nível 3, a gente também, né? Essa foi uma das ideias de criar esse podcast, porque tudo era meio que mato, né? Então, antigamente não tinha toda essa informação traduzida. Então, quer saber sobre o nível 3? Lê o que a CrossFit está te falando e escuta alguns podcasts que tem gente falando sobre isso, mas é tudo em inglês. Então, primeiro momento, né? Como é que a gente pode começar essa preparação para o nível 3? Acho que a gente pode começar pela língua, né? Sem língua, mano, fica bem difícil eu conseguir partir para o passo 2, para o passo 3. É óbvio que tem como, tá? Existe o Gente, Google Tradutor aí para isso. língua em Você inglês, pode, tá? Língua exato. inglesa. Mas Sem se língua. você não tiver o inglês, mano, é difícil. Então, o primeiro passo eu diria inglês, mas não você tem que fazer o primeiro para partir para o segundo. Já pode começar o primeiro, já botando o pezinho no segundo, que é entender o que são os materiais de estudo. Né? Entender o que você cobra nessa prova. Que são os artigos da CrossFit, óbvio, mas são divididos em alguns temas. Então, entender como que funciona isso e aí criar um cronograma de estudo, né? Por que estudar, quando estudar, como aplicar. Então, o primeiro passo em inglês já é pertinho do segundo passo, que é entender o que é a prova, e o terceiro, cronograma de estudo. Eu acho que são os 3 primeiros passos. Boa. Eu começaria também pelo inglês. Assim, é a primeira coisa. Se você não tem um inglês assim para você poder entender a prova, você vai sentar lá para fazer a prova, não vai rolar, né? Não vai dar certo. Então, o inglês é fundamental, até porque, né? Tipo, sempre que sai algum artigo novo, alguma coisa sobre saúde, é tudo em inglês, né? Então, Tudo. a gente tem que buscar isso, né? E, É, de, e assim, a de, gente tem algumas coisas traduzidas, né? Como nível 1, nível 2, alguns cursos online. sim. Mas é entender também, treinador que vai aplicar o nível 3, volte, releia desde o início e inglês. Então, Uhum, começa do básico, né? Frase do Glassman. Volta para o básico, tenta fazer melhor. Então, eu acho que além de melhorar essa habilidade de entender o inglês, entender principalmente o que te perguntam em inglês, entender o conteúdo em inglês, é voltar para o básico. Releia o level 1 em inglês, releia o level 2 em inglês também, porque com certeza isso é a grande base aí da prova, né? sim, sim. Esses dois. E eu acho que também, tipo, você se organizar, né? Porque se você não sentar, igual o Bruno falou ali, foi o terceiro passo dele. Se você não tiver um cronograma de estudos, tudo vai ficar um pouco mais difícil para você, né? Então, assim, mesmo que seja 40 minutos do seu dia, né? Eu não consigo estudar 2 horas. Tá, tudo bem, não precisa estudar 2 horas. Mas se você tiver meia hora para sentar e ler alguma coisa sobre CrossFit ou ler um pouquinho de inglês, isso daí já vai te ajudar, né? Pode ser que você não faça a prova mês que vem, mas daqui a um tempo você vai estar apto a fazer, né? Então, assim, você Yeah. sentar, ter esse cronograma, se organizar, colocar como objetivo, né? Tipo, eu quero fazer essa prova em 1 ano. Você vai ter que se organizar para isso, para você conseguir fazer essa prova em 1 ano. Então, Metas, né? metas, é isso aí. Tenha metas. É tudo sobre uma criação de um hábito, né? Então, Uhum, acredito que quando a vontadezinha do nível 3 cola na sua cabeça ali, você vai ter que estipular uma meta e criar novos hábitos, né? Se a pessoa não tem tanto o hábito do estudo diário, ela vai ter que começar aos poucos.
Não dá para querer te cobrar É. para estudar 2 horas por dia. Então, começa com 30 minutos. Um artigo bem lido por dia, bem lido e resumido, né? Que era a minha prática, talvez seja o principal no começo, né? Passando o nível 1, passando o nível 2 em inglês, um artigo bem lido. Porque vamos falar sobre os conteúdos, né? De estudo para a galera. Mas, Na Rafa, CrossFit, antes da gente falar dos conteúdos, vamos falar só sobre uma coisa, assim, que me veio agora na cabeça, né? Que eu acho que é importante falar, né? Que isso vai ajudar também você a se preparar. Tem tanta gente aí disposta, né? A ajudar, que está fazendo um trabalho legal, né? A gente tem, por exemplo, o Matheus Rosa, que faz lá o Next Level, e ajuda a galera com o inglês. Então, assim, se você não tem inglês, o Matheusinho tá aí, chama ele lá no Instagram dele, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em poder te ajudar nessa caminhada do inglês. E Só um CrossFit... adendo, Hugo. Um adendo sobre o Next Level. Desculpa te cortar, mas vale a pena falar. Temos 2 casos de pessoas que entraram sem falar nada, zero de inglês, e saíram falando, não é só para a prova, é falando inglês. Um deles é o Romero e o segundo é o Paizinho. Né? O Paizinho deu uma aula para o David Castro, naquela época todo mundo veio da CrossFit Brasil, ele deu comandos em inglês. O cara entrou falando nada, zero, nada. Saiu falando inglês. O Romero, hoje em dia, ele participa, né? Ele tem um grupo de amigos que falam inglês e eles conversam sobre coisas de CrossFit em inglês durante 40 minutos. Ele é um cara que falava nada. Então, assim, olha a qualidade do trabalho que o Matheusinho tem, né? E eu fiz Next Level também, ó, pronto. Continua. Eu também fiz Next Level, então assim... Pois é. Então somos as uma, cadelinhas do Matheus. Exatamente. Mas assim, Exato. o tem muita Matheus gente se mostra disposta. muito eficaz, né? No que ele faz no Next Mano. Level. Matheus recentemente esteve aqui em Santos, ele ficou aqui em casa, ele deu algumas aulas do Next Level, eu só ficava no sofá escutando ali e via, eu falava, caraca, essa turma muito boa, né? Ele, pô, a galera começou há um mês e a galera Mano. mandando ver em inglês. Eu falei, caraca, Matheus. E a É. Nath fez o Next Level. Então, eu vejo o Matheus e a eficácia por trás do Next Level. Então, ele realmente é um cara que, ó, bato palma, ele tá fazendo algo muito legal pela comunidade brasileira. Vamos aproveitar, né, a hora do merchan aqui, que a gente está fazendo já, né? Então, tem a mentoria do Daniel Weiss também, tem o Brunão aqui que está com a gente, que também tem uma mentoria. Brunão, fala um pouquinho aí do que é, só para a galera ter uma noção. Então, a mentoria, ela chama Earn Not Given, né? Então, você conquistou, você não ganhou. E isso é uma parada que eu ouvi há muito tempo atrás, eu sigo isso como né, um lema assim na minha vida. E depois eu consegui o nível 3, algumas pessoas, né, vieram me pedir ajuda. E eu entendi que eu poderia talvez passar essa ideia de, mano, você precisa conquistar, né? Você não vai ganhar nada, você tem que conquistar. E aí é uma mentoria que poucos grupos, né? É uma parada muito mais... Eu quero uma relação realmente pessoal entre eu e aquela pessoa, eu quero realmente ajudar, entender o problema dela. E a mentoria, ela funciona vamos pensar numa timeline assim, né, que eu te ensino a estudar, eu te ensino por que estudar, e eu te ensino como pegar o que você estudou e aplicar, né? Então, essa taxa de conversão entre o que você estuda e o que você aplica. E aí, obviamente, a gente utiliza como base CrossFit, né? Então, são os artigos, são as apostilas, são os vídeos, mas é sempre algo muito interativo, assim, são grupos de máximo 3, 4 pessoas e tal. A gente conversa muito sobre essa taxa de conversão. Aí é o grupo Earn Not Given. Muito obrigado pelo espaço. Então a gente pode ver que tem aquela muita gente mentoria que te disposta a ajudar, ensina né? a pescar, né? Não te dá o peixe, mas te ensina a pescar. É Exato. isso aí. Bom. Tem muita gente disposta a ajudar, né? Eu acho que a primeiro momento, né? Eu fiz isso no começo da minha trajetória, né? De prática do nível 3. Eu fui lá no CrossFit Trainer Directory e pesquisei nível 3 Brasil e vi quem era a galera. E eu conectei com algumas pessoas. Eu então, também. Quando eu conectei a primeira vez, tinham 8. Hoje tem 40. Se não me engano, 41, se não me engano. 41, então, galera que está ouvindo, colhe alguém, porque eu tenho certeza que essa pessoa vai te chamar junto, vai te ajudar em alguma coisa, vai compartilhar alguma coisa com você que vai te auxiliar aí nesse processo. Então, isso é muito rico, né? Essa troca. É isso aí. É muito legal, né? Assim, vocês tentaram a prova de nível 3 muito antes de mim.
numa época que o CrossFit no Brasil era, pô, 100% diferente, né? Então, é muito engraçado. Eu tentei... Não, eu peguei o nível 3 agora, 4 de janeiro, né? Eu tentei a primeira vez e passei agora. Então, a realidade que eu tive, né, a minha trajetória, eu tive pessoas que me entregaram o caminho das pedras. Olha, segue por aqui, conversa com essa pessoa, segue essa pessoa, fale com aquela pessoa. Ninguém me passou pergunta da prova, não é isso que eu estou falando. Mas me deram a dica de estuda e aplica no piso preto. Me deram a dica de pega e pensa o que o seu aluno estaria te perguntando e pensa como você responderia para ele. Se você não conseguir responder para o seu aluno, talvez você não tenha entendido direito o conteúdo. Me deram a dica de conecte com pessoas, mano. Você precisa de pessoas que poder te empurrar, acender sua chama. Então, vocês não tiveram isso, né? O Rafa falou que quando ele foi pesquisar no trainer, tinha 8 treinadores. Na mesma época que eu também 27. tinha 7, na real. 7, eu tinha 27, mano. Olha o nível, né? O número de pessoas. Porra, é muito. E vai ter louco. Mais, né? A ideia é que mais, tenham muito mais. Se Deus quiser. Isso só mostra a força, né? E a força e o nível de excelência no coaching que o brasileiro está buscando. Então, assim, são 41 pessoas espalhadas pelo Brasil dispostas a entregar um ótimo trabalho. Então, assim, cada vez a gente vai aumentando esse número e isso é muito bom. Muito, 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 muito. É bom porque a gente vê a qualidade se espalhando pelo país. Pô, o Brasil é imenso. Mano. O Brasil é imenso. Vamos falar da Taura, mano. A Taura, 3 caras passaram junto, mano. Isso só me mostra que os 3 que passaram, eles estavam todo dia sentando a bunda na cadeira e estando juntos. Sim. Eles tinham um propósito dentro do boxe. Olha que legal isso. Que sirva de exemplo para outros boxes em todos os estados do Brasil. Sim. Semana passada foi uma semana boa, né, para o CrossFit no Brasil, né? Na mesma semana, 4 pessoas passaram no nível 3. Yes. Olha isso há 2, 3 anos incrível. atrás, era assim, nossa, era tipo aquele... Caraca, absurdo. era um evento, era um absurdo isso. Mas olha como não é que está ficando mais fácil. As pessoas estão mais interessadas hoje em dia. E pessoas interessadas, elas correm atrás e conquistam metas. Então, isso é uma lição para todo mundo. Voltando um pouquinho, a gente falando, né, sobre essa nossa preparação, algum artigo marcou vocês? Artigo de estudo para o nível 3? Fá, para mim, assim, a ordem dos artigos é, tipo, a apostila de nível 1, saiba ela como... Assim, todinha. Como todinha, saiba muito bem ela, entenda muito bem ela, né? Não é, tipo, decora o que tá lá. Não, é, tipo, realmente entenda o que tá escrito lá. Nível 2 e depois os artigos, né? Porque os artigos, eles são tão importantes quanto. Sim. E principalmente, assim, artigos que estão realmente voltados, assim, a falar sobre saúde, assim, tipo, por exemplo, atletas com diabetes, né? Isso é muito importante, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu falaria, quando você for estudar, põe um carinho um pouquinho Atenção maior. nisso. Põe um carinho um pouquinho maior nisso, porque são coisas que realmente são importantes, sabe? Porque você não vai só receber perguntas, né, relacionadas ao seu coaching. Você vai receber perguntas em relação à saúde. Então, seus níveis de saúde, você vai estudar sobre colesterol, você vai estudar sobre diabetes, e você precisa ter um entendimento crônicas, sobre isso. Né? Doenças crônicas. Então, você precisa ter um entendimento sobre isso. Então, programação, então, varia de tudo, né? Ao estudar o nível 3, os conteúdos para o nível 3, você vai se deparar com diversos temas. Mas eu acho que, você falou tudo, acho que a apostila de nível 1 e a apostila de nível 2 é assim. É a Bíblia, né? Já é a Bíblia. É a Bíblia. Leia, releia isso aí, depois de reler, você lê mais uma vez. Só para garantir, só. Pegando os pontos mais importantes. Eu fiquei muito na apostila de nível 1 e nível 2, mas tinha um artigo que me marcou bastante, que é um artigo escrito pelo Nick Papas. Nick Papas é treinador de CrossFit Kids, ele me deu CrossFit Kids na Cidade de Jardim, e ele escreveu esse artigo. Eu já tinha conectado com ele no Kids, eu tinha gostado muito dele já no Kids, aí eu vi que ele tinha um artigo escrito na Journal sobre, se não me engano, como passar no nível 3, né?
E ele falava da atenção dos 8 e dos 6, né? O que seria os 8 e os 6? Primeiro, os 6. Na apostila do nível 2, né, a gente aprende as 6 capacidades dos treinadores, né? E no treinamento eficaz. Então, ensino, observação, correção, gerenciamento de grupo, presença, atitude e demonstração. Tanto que foi tema do nosso episódio com o Bruno Silva. E a gente entende também os 8, que são muito importantes também para a gente, para entender melhor o que a gente faz no peso preto e a gente ser mais assertivo em tudo. Então, são os temas comuns: estabilização da linha média, movimentos do centro para a extremidade, plano frontal, função completa do quadril, ombros ativos. Então, tem os 8 também. Então, mesmo lendo o nível 1 e nível 2, depois de ler esse artigo, e eu redobrei ainda mais minha atenção a esses pontos. Esses pontos de coaching, esses pontos de temas dos movimentos funcionais. Eu achei isso muito bom. Esse artigo do 8 e 6, ele é maravilhoso mesmo, né? Assim, ele fala exatamente como que você deve ser e o que você deve externar, né? Assim, tem os 6, externo e os 8, é muito doido isso. Mas 3 artigos me marcaram muito. Assim. O primeiro artigo é o Don't Waste Your Warm-Up, que é um artigo que mudou a minha aula. Esse artigo é muito bom. Esse artigo é maravilhoso, que ele fala basicamente sobre aquecimento geral. Ele não é só para a galera suar e você tem um tempo de tomar um café, né? Existe um motivo, né, por trás do aquecimento geral. Correto. Depois vai lá e lê, mas, enfim, tem um motivo, né, que é a primeiro momento você conseguir conectar com o aluno, entender o que ele está fazendo, conseguir, talvez, adiantar possíveis problemas, se você já conseguir corrigir alguma coisa. Então, mudou a minha aula. O segundo artigo é aquele Beyond Calories, que é da parte de nutrição. Mike Giardina. Então, isso, você começa a entender o que é comida. Né? Porque o que eu vejo na apostila de nível 1 é muito top a parte de nutrição, mas é uma apostila, né? Não é uma bíblia. Então, tem que passar meio que correndo por cima de algumas coisas e tal, deixa umas coisas meio que nas entrelinhas, assim. E aí, é justamente você conseguir pesquisar fora dentro do CrossFit Journal. Então, Beyond Calories parece que ele dá uma pincelada maior nessa parte de o que é comida, o que é nutriente, o que função tem, do metabolismo, você come, metabolismo, que é uma parada que a galera tem muita dificuldade quando vai fazer a prova, né? Então, pega muito. E o terceiro artigo, na verdade, não é o artigo em si, mas era uma sequência de vídeos que era eu esqueci o nome da mina que fala isso aí, mas ela tem um nome estranho, com K, W, umas letras assim. Sikowski. Aí, sabe muito. Ela falando sobre nutrição, assim, mano, uns 5 vídeos. A mulher, ela fala de um jeito que muito rico e simples, né? Exato, as medidas. Mano. Exato. Nossa, é maravilhoso. Ela ensinando a usar a mão para você conseguir entender como é que você vai utilizar o Eat, Meat and Vegetables, Nuts and Seeds. Então, esses 3 aí me marcaram. Galera, você vê, a gente aprende muita coisa nesses conteúdos. Se não me engano, são mais de 50 artigos que tem muita são coisa. Tipo 100 artigos, Rafael. É muito 100? É muito mais de 50? É tipo uns 100 artigos. Sério? Artigo por vídeo, bate isso. Vai mesmo? Ai, passou tão leve que eu achei que eram uns 50. Ai, quase nem percebi. Aqueles reprovei 3 vezes. Nem percebi. Passou. Mas, galera, tem tanta coisa por trás deles. Você vê, você consegue entender muito melhor as coisas. Você consegue ver pessoas muito experientes no que fazem, falando sobre os assuntos. Então, isso é muito legal. Tudo isso que está por trás desse conteúdo, né? Então, começa no básico, vai se aperfeiçoando cada vez mais nos artigos, que isso dá bom demais e não tem como não te entregar um sucesso no piso preto e no resultado. É isso aí. Muito bem. E me diz aí, como vocês fizeram para... Assim, você estudou os artigos, mas como você fez para meio que simular a prova? Porque não existe um simulado da prova, né? Existe quando você lê o handbook lá, né, que explica tudo sobre a prova. Lá eles têm algumas perguntas de exemplo, então qualquer um pode abrir lá e ver como que seria. Obviamente, essas perguntas de exemplo, elas são somente isso, exemplos, não caem essas perguntas nas provas, mas já dá para ter uma boa base de como funciona mais ou menos, né?
Eu, por exemplo, quando eu percebi que os cursos online, porque quando eu fiz a prova, né? Aí reprovei. E depois eu fui refazer de novo, estudar de novo. Aí eu fui refazer os cursos online da CrossFit. Eu percebi que as, a, no curso online tem algumas questões, não são as mesmas, mas elas são feitas da mesma forma que são feitas as perguntas da prova, né? Elas são bem parecidas, assim, a formulação das questões, né? Então, eu peguei e comecei a fazer muitos cursinhos online da CrossFit. Eu acho que isso me ajudou muito a ter mais confiança também na hora de fazer a prova. Eu também. Acho que os cursos online eles foram um divisor de águas que eu fiz, aí eu refiz, e entender melhor a questão, né? Depois de você reprovar, né? Eu reprovei também, você entender melhor, né? Sacar melhor as perguntas, né? A gente tinha um aluno na classe de Boqueirão que ele era professor e ele dava aula para cursinho, né? E um dia eu estava comentando com ele, né? Aí ele meio que me falou sobre o que vem por trás das questões. Ele, Rafa, sempre uma pergunta, uma resposta, não vai ter nada a ver. Eu ia falar A isso. outra vai te deixar um pouquinho, será? E outras duas, você vai ficar, caraca, essas duas. Então, assim, de 4 questões, uma não tem nada a ver, uma tá quase, e as outras duas se parecem. Então, entender melhor como se faz prova, né? Eu nunca fui um cara bom de fazer prova. Então, isso rola muito, né? Sim. Mano, eu só tenho um cara de acabado, né? Mas eu sou novo, eu tenho 25 anos. Então, eu saí do colégio, da faculdade há pouco tempo. E aí, eu usei o que eu ganhei de experiência nessa época de vestibular, de prova e tal, para a prova de nível 3. Querendo ou não, irmão, é uma prova. Se é uma prova de múltipla escolha, obviamente tem uma questão. Tem X alternativas, tanto faz. E as X alternativas, elas seguem uma regra. Por quê? Imagina se, vamos supor que sejam 4 alternativas. Imagina se uma é 100% correta e as outras são 5%. É óbvio, tu vai marcar, né? Assim. Então tem que dar, pelo menos, alguma dúvida ali. Então, assim, vamos supor, né? Para dar números arbitrários aqui. Uma é 10% certo, uma é 50% certo, uma é 85% certo e outra é 100%. O que vai dar a diferença do 100 para 85 para você entender é realmente entender o conceito. Então, eu tinha certeza que o que eu precisava fazer era entender como se faz uma prova. Partindo desse pressuposto, né, que de 4 alternativas ou de 5, eu ficaria em dúvida entre duas, eu precisava entender os conceitos. A melhor forma que eu encontrei para poder estudar, que é a mesma forma que eu estudava para vestibular, para questão de provas de faculdade, enfim, era fazendo flashcard, mano. Porque o que o flashcard é nada mais é nada menos do que você pega um papel, aí você escreve assim, vamos supor, o que é CrossFit? Aí você lê e fala, pô, o que é CrossFit? CrossFit é movimentos funcionais, tá? Enfim, você responde. Aí você vira o papel. E vai ter a resposta atrás, aí você confere. Pô, beleza, matei. Só que você não precisa fazer desse jeito pré-histórico, né? Pegar um papel e escrever se você quiser, fica à vontade. Mas tem um Ai, software que eu chama fiz Anki, mano. pré-histórico. Eu te amo, Hugo. Desculpa. Porque eu não sou da Tecnológico. internet, sabe? Eu não sou Galera, o Bruno, tecnológico. além de nível 3, ele é praticamente um expert em TI, né? Mano. E Eu fala tive um pouco um. mais sobre o Anki, porque o Anki é muito legal. Eu O conheci Anki é através do absurdo. Bruno. O Anki é um software de flashcard, então você consegue montar o seu deck, né? Paga nós, inclusive. O Anki você cria um deck, aí você coloca o título, vamos supor, no caso eu fiz isso, né? Nutrição. Aí eu crio os flashcards de nutrição. Então, vamos supor, falar assim, quantas gramas tem em um bloco? Aí você coloca a resposta. Sei lá, como que você calcula quantos blocos uma pessoa deveria comer? Enfim, entendeu, né? Você faz o deck de nutrição, o deck de programação, o deck de teaching, o deck de não sei o quê. E a parada que é legal é você fazer um deck de tudo. Então, assim, faz um deck de 400 cartas. E você ter, né, obviamente, tem que ser um hábito, mas você conseguir responder isso. Você tem o hábito de, todo dia eu vou responder 50. Esse dia eu vou responder essa matéria, porque foi que eu mais errei naquele deck grande. Esse dia eu vou fazer essa matéria, que foi que eu mais errei no deck grande. Então você aprende a bater direto, assim, é um chute certeiro, né? Que a grande diferença para mim, por ter conseguido passar de primeira nessa prova, foi isso, assim, flashcard, ela me entregou um poder de resposta, de não ter dúvida. O que eu tinha dúvida, eu realmente tinha dúvida. Não tinha como. Agora, o resto das questões, eu tinha certeza, era um tiro de sniper, assim.
foi o flashcard. Então, é um Anki, né? ANKI. Se você quiser, manda mensagem, depois te ensino como é que usa, mas é basicamente estuda o artigo, resume e faça perguntas desse artigo usando o exemplo que te entrega no handbook. Né? Então, pô, tem tudo na mão, mano. Tem a faca e o queijo, é só partir para o abraço. É só surgir interesse aí e correr atrás, né? Basicamente isso. isso. Para a gente finalizar o episódio de hoje, gente, quando o treinador sabe que ele está pronto e pode aplicar para o nível 3, na opinião de vocês? Bom, se você for o Bruno e tiver um Anki e responder 100% das suas questões, vai na fé. Let's go! Né? Eu, por exemplo, eu fui para a prova, tipo, eu vou passar, tô com medo porque já reprovei 2 vezes, mas vou passar dessa vez. E assim, você sente quando você sabe, né? Porque você está estudando, então se alguém te perguntar qualquer coisa, você sabe que você vai conseguir responder, não vai pestanejar, entendeu? Se você está se sentindo, você vai se sentindo inseguro mesmo, é normal, né? Tipo, tenho certeza que o Bruno, mesmo respondendo 100% dos flashcards dele, ele também ficou, né? Com um cagacinho. Pois é, a gente fica mesmo. A gente não sabe o que vai aparecer, a gente né? não Afinal, sabe, são várias né? provas diferentes. Mas a partir do momento que você tem um pouco mais de confiança naquilo que você estudou, né? Eu acho que essa é a hora para você aplicar. Porque assim, eu vou ficar esperando o momento perfeito. Tipo, qual que é o momento perfeito? Esse momento é difícil de saber, né? Então, é assim, estuda, saiba o material, né? Se alguém te fizer alguma pergunta e você não souber, estuda, aprenda, cole com as pessoas que você sabe que está estudando também e se ajudem, faz pergunta para o outro, responde, né? E você vai começar a ver que você está acertando mais do que errando, né? E aí essa é a hora. Para mim é exatamente isso, mano. É isso, mano. Pode ir, agora, pode ir. Eu acho que é você ver o que você estudou, você passar por cima de tudo isso e saber, eu sei explicar isso aqui para minha mãe. Esse aqui, ó, esse artigo aqui, eu sei explicar para minha mãe qual é a importância dele. Beyond Calories, lá, eu sei explicar para ela como é que o metabolismo funciona. O quarteto mortal, eu sei explicar o que é o quarteto mortal e qual é a causa dele. Então, é você passar por tudo isso. Os assuntos, né, meio que fora do coaching, saber explicar tudo isso. E voltando para os assuntos mais coachings, né, porque na prova existem vídeos também, saber identificar o problema, a causa do erro, uma possível correção. Então, é você realmente, o nível 3, ele te desafia nisso. Eu estou pronto para isso. Eu estou entendendo realmente a metodologia como um todo. E, sei lá, se a gente sempre vai se achar 100% pronto. Eu acho que você tem que dar as caras e tentar, porque aí você só vai saber com o resultado. Né? Uhum. Olha, eu acho que o grande diferencial, e isso eu vi, esqueci o título da parada, mas teve uma época que vocês estavam mandando assim, vai ter um round table falando sobre L3. Porra, era um podcast de, sei lá, 2 horas o cara falando. Mas aí, se eu não me engano, foi o Gary Gaines, não sei. Mas alguém chegou e falou assim, marca a prova, mano. Depois que marcou, não tem o que fazer, irmão. Tá lá. Ou tu estuda lá, ou abraço, né? Beijo. Então, quando foi que eu marquei a prova? Quando eu comecei a perceber, obviamente eu usava o Anki, né? Então, quando eu cansei de responder as perguntas do Anki. Então, eu falei assim, já não aguento mais responder essa merda, vou partir, né, para outra parte do cronograma. Que é quando eu comecei a perceber que eu tinha a habilidade de identificar um problema que estava acontecendo, pesquisar como que eu resoluciono e levar o que eu pesquisei para a solução. Então, vamos supor, esse caso assim foi clássico para mim. Eu tinha um aluno que tinha... É muito difícil ele conseguir colocar o quadril para trás e para baixo durante um squat snatch, né? Tem tipo dor na lombar, tem um joelho meio lesionado, tal, umas coisas assim. Falei, mano, como é que eu vou dar um scaling para esse cara? Então eu vou pesquisar. Fui no CrossFit Journal, pesquisei uns vídeos, achei um vídeo do Mike Burner usando split snatch. E o motivo pelo qual teve split snatch. E eu trouxe isso para aula. Ele perguntou, Bruno, mas por quê? Quando eu soube explicar direto, mano, é por isso, aquilo. Então, talvez esteja preparado. Tô pronto. E aí eu marquei
e só segue o jogo, mano. Continua fazendo curso online, que é muito importante, continua fazendo antes, que é muito importante, segue o cronograma, tem que abdicar de coisas sim, tem que estudar sim, e corre para a próxima. Fazer a prova é um crescimento humano muito grande. Só fazer, só tentar. É isso aí. Galera, e lembrem-se que vocês têm uma rede de apoio, né? Trainer Directory, Exato. acha alguém, cola nessa pessoa. Me identifico com o Brunão, cola nela. Manda pergunta, ele vai responder. Pode demorar, mas ele Exato. vai. Só chega junto, porque não tem jeito. Você colando nessa galera, você vai aprender também. E continue aplicando tudo isso dentro do piso preto, que você vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão contigo e na sua também, que você vai melhorar e aprender. E foi! Ixi, Dissecamos o nível 3. Que Toma. episodião, hein? Roma. Galera, espero que vocês tenham gostado. Treinadores, continuem com esse padrão de excelência. A gente está lançando esse episódio daqui 2 semanas. Eu espero que tenha mais alguns nível 3. Então vamos ver. A gente pode até postar quando lançar. Agora, Vai quem ter. está gravando, temos 41. Eu espero que seja 43. Mentalizei, vai. 43 até o lançamento do episódio. Então, vamos nessa, porque o Brasil só tem a ganhar com isso. Então, não, a gente não pode ser só referência em quantidade de afiliados no mundo. A gente precisa ser referência também no atendimento, a qualidade dos treinadores. Então, a gente tem essa missão. Então, vamos atrás dela. Muito obrigado, Brunão. Valeu, Bruno. Obrigado pela Rafa. conexão e pelo papo. Valeu, Guinho. Galera, tamo obrigado. junto. Espero que vocês tenham gostado. Brunão, seu Insta aí pra galera. É muito fácil, @Bruno Avelar Landry. Tudo junto. Então, ou você entrar na Pixel, também acha, né? Tá escrito mais fácil de ver. Então, dúvidas? Quer colar na pessoa? Tem eu, tem o Hugo, tem um podcast aqui. Você que tem sugestões também de temas para a gente trazer aqui, a gente adoraria falar mais sobre isso. Valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto. Isso aí. Beijos. Valeu, galera. Tchau.